Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo Super Over, o nosso canal de cultura pop aqui na internet. Galera, dessa vez um vídeo dedicado ao Toxina. Só que antes da gente continuar, eu quero que você responda uma pergunta pra mim. Por que o Toxina é tão popular assim, cara? A gente fala de Toxina aqui no canal, de qualquer simbionte tem uma repercussão, mas quando você fala do Toxina, meu Deus, por que então, na sua opinião, o Toxina ele é tão popular assim? Não esquece de me dizer nos comentários. Vamos começar então, só que antes, não esquece do like para fortalecer e verifica a sua inscrição se você está inscrito aqui no canal e lógico, seu sininho das notificações para você ser notificado dos próximos vídeos. Vamos lá. Então vamos lá para a primeira aparição do Toxina. Pessoal, ele foi criado pelo Peter Mulligan e pelo Clayton Crane. O Toxina teve sua primeira aparição lá na HQ Venom vs Carnage, número 2, lá de 2004, e que HQ, hein, galera? O Toxina é um personagem novo, e ele não é tão vago assim não, tá, galera? Eu vou explicar nos detalhes para vocês toda a questão moral que envolve o simbionte e o seu hospedeiro, que é muito legal. Vocês sabem que a cada geração, os simbiontes, eles dão à luz, geram uma cria, isso de forma assexuada. O Carnificina faz parte da prole do Venom, o que significa que eles são pai e filho. Agora com essa nova prole do Carnificina, significa que ele se tornou um pai, quem diria, galera? Venom paizão e o Carnificina agora pai também, e melhor, o Venom se tornou agora um avô. Agora, se uma criatura insana como o Venom é capaz de dar origem a um ser completamente desprezível como o Carnificina, já era de se esperar que o filho do segundo simbionte fosse um ser ainda mais violento e insano. Só que a história não foi bem assim não, pessoal. Para vocês terem noção, o Toxina ele é o primeiro simbionte que o Homem-Aranha, galera, olha isso, que ele considera um aliado. Agora, qual é a história? Qual é a origem? O Carnificina, pessoal, ele sentia ódio, ele repudiava o seu filho. Isso porque ele já estava com medo que a sua prole fosse ainda mais forte do que ele. Agora essa parte é bizarra, hein? O Venom, ele descobre que o Carnificina estava grávido e vai atrás dele para falar sobre o novo simbionte. O Carnificina ficou enjoado com a reprodução assexuada e fugiu. Isso porque, já que ele sabia que ele estava prestes a dar à luz para um outro simbionte, ele estava decidido a destruir esse seu filho. Isso no minuto que ele nascesse. E o que o Carnificina fez? Qual foi a brilhante ideia dele? Ele tentou matar esse seu filho sufocado. Ele se enterrou, galera. Mas é lógico que isso acabou não impedindo esse nascimento. Isso porque quando ele deu à luz, ele acabou explodindo tudo ao seu redor. Enfraquecido por esse nascimento, o Carnificina ele acabou ficando incapaz de matar o simbionte recém-nascido. E ele fez o que? O simbionte acabou sendo implantado no Patrick Mulligan. Quem assistiu o Venom 2 deve estar lembrando do detetive, das possibilidades lá em Venom 3. Calma que a gente já vai chegar lá. O Patrick Mulligan, galera, nesse caso aqui da HQ, ele era um policial lá de Nova York. E o Carnificina, a ideia dele era poder recuperar suas forças para ele poder, enfim, matar essa prole, matar esse seu filho. Só que por outro lado, o Venom estava disposto a fazer de tudo para esse seu neto sobreviver. O Carnificina, depois de recuperado, ele vai atrás do Patrick. E o bicho aproveita para querer matar não só o simbionte quanto o policial. Só que nesse momento, galera, o Toxina ele não era forte o suficiente para se manifestar como um traje super potente, igual ao Venom e o Carnificina. E galera, nesse momento aqui, o que aconteceu? O Patrick, ele foi salvo pela Gata Negra, cara. Ela acabou ouvindo os gritos dele. É lógico, não poderia ser diferente, o Carnificina incluiu ela na lista de matança, né? Mas enfim, o Venom aparece. E durante essa batalha aí entre eles, o Venom que acabou batizando o Toxina, nessa época o novo simbionte, como Toxina. Olha que interessante. Além disso, o Venom, pessoal, ele queria criar e treinar o Toxina como seu aliado e parceiro para levar a vida de crimes com ele, lógico. Tá, depois de tudo isso, o Carnificina achou o Patrick pela segunda vez. Só que agora o que aconteceu? O Toxina já estava amadurecido. O suficiente para ganhar tanto um pensamento consciente quanto a força para formar um traje no corpo do Patrick. E assim, galera, nasceu definitivamente o Toxina. Agora ele resolveu ir atrás do seu pai
rastreando o Carnificina. E quando ele encontrou o rapaz, o pau comeu. A luta começou. O Toxina aqui, pessoal, ele tinha tudo pra matar o Carnificina. Como diz o ditado popular, né? Ele tava com a faca e o queijo na mão. Mas olha que interessante, ele não conseguiu tirar uma vida assim a sangue frio. Isso porque ele tem moralidade, pessoal. Ele é bondoso. Isso por conta do seu hospedeiro. Calma que eu vou explicar tudo isso de uma forma melhor pra vocês. Interessante que o Toxina ele é mais forte que qualquer um dos seus antecessores. Cara, pro cara ser mais forte que o Carnificina, imagine. E ele ainda tava crescendo, hein? Só que aí o jogo virou pro outro lado. Olha que interessante, o Venom e o Carnificina, eles acabaram fazendo uma aliança temporária para destruir o Toxina. Só que no final, pessoal, o Toxina, ó, lenha nos dois. Derrotou o Carnificina e o Venom. Poderes do Toxina. Ele tem força, velocidade, agilidade e durabilidade super-humanas. E assim como o Venom e o Carnificina, pessoal, o Toxina, ele pode soltar teias orgânicas também, escalar superfícies, ele tem o sentido aranha, e ele herdou aquela habilidade do pai dele, a capacidade, na verdade, de transformar a simbiose em armas, machados, lâminas, dependendo do que ele quiser transformar. O Toxina também tem presas venenosas e a habilidade de se camuflar. O Toxina ele vem de uma longa linhagem dos Clinter. E galera, ele é o 1000º simbionte a nascer. Vocês sabem que os simbiontes, eles tendem a se tornar mais poderosos a cada geração. Pessoal, muitas vezes me perguntam nos comentários: ah, Lucas, por que no caso dos simbiontes, os filhos são mais fortes que os pais? Justamente por conta disso, galera. E é exatamente por isso que o Venom e o Carnificina, eles tinham medo do potencial do poder do Toxina. O Venom espertão tentou se aliar a ele ali, né? O amor do Toxina pela violência é maior que a do próprio Carnificina, pessoal. E o Mulligan, ele tinha medo que o Toxina se tornasse tão monstruoso quanto o Carnificina, por exemplo. Então é aí que entra aquele papo da moral, da moralidade que eu falei pra vocês. O Mulligan, ele se tornou o mentor do simbionte para ensinar o Toxina a suprimir esses instintos assassinos de um simbionte, saca? O Patrick Mulligan, ele foi um dos principais hospedeiros do Toxina, porque o Mulligan, na época, com a sua família, o seu filho nascendo e tal, ele foi praticamente um pai pro Toxina. E o Toxina, galera, era uma espécie de simbionte criança. Imaginem um simbionte com o comportamento de uma criança de 5 a 10 anos, mais ou menos, vai. Então o Mulligan ensinava pra ele, ó, eu estou no controle. Inclusive, depois, nas outras histórias dos quadrinhos da Marvel, a gente foi percebendo ali que o hospedeiro, ele tinha controle sim sobre o simbionte, ao contrário do que o Ed pensava, né? Tem até aquela história com o agente Venom, que o Flash Thompson diz pro Ed Brock ali, cara, a gente pode controlar sim os simbiontes. A verdade, Ed, é que as coisas deram muito errado na sua vida. Tudo que você fez, você não conseguiu controlar. E exatamente por isso que você não conseguiu controlar o simbionte Venom. E uma outra prova disso é o relacionamento do Patrick Mulligan com o Toxina, entenderam, pessoal? Ele combinou ali com o Toxina, ó, você vai ter 2 horinhas pra você, mas tudo que a gente fizer vai ser uma ação não letal, como por exemplo, prender os vilões lá do Homem-Aranha, meio que o Homem-Aranha num background, observando isso. Então o Mulligan funcionou sim como um pai, trazendo toda a sua moral de policial, correto, justo, pro Toxina. O Mulligan foi como um pai para ele. Tanto que em um certo momento dessas histórias, o Toxina imaginava que ele não conseguiria viver sem o Mulligan. Então durante muito tempo ali ele se comportou sem quebrar essas regras. E o Toxina, ele fez muito sucesso na época, galera, pelo fato dele ser muito forte, OP demais, né? O Carnificina é muito forte, imaginem o Toxina. Então foi meio que um sucesso acidental o Toxina na época. Ele tem essa combinação, né, das cores do Venom e das cores do Carnificina, ao mesmo tempo ele parecendo um Homem-Aranha, então é muito interessante, chamou muito a atenção da galera, né? Ele não é tão grande quanto o Venom, não é tão pequeno quanto o Carnificina, ele é de um tamanho normal ali, porém quando ele fica muito bravo, ele fica assim, do tamanho do Venom, grandão, fortão. Então todo esse sucesso acabou acontecendo porque o público queria saber o que o Toxina podia fazer, a comparação da personalidade desse simbionte
com os outros simbiontes, com o Venom e o Carnificina. O Ed Brock, que já foi o hospedeiro do Toxina lá na época em que o Venom tinha se juntado ao Flash Thompson e estava atuando como o agente Venom. E curiosidade, o Ed, junto com o Toxina, eles fizeram parte de um grupo de vilões aí, mais ou menos como o Sexteto Sinistro. Aqui, o Sexteto Selvagem. E o Toxina, galera, ele pode rastrear quem ele quiser, vai até de pessoas até simbiontes. Ele consegue rastrear dentro de toda a cidade de Nova York, para vocês terem uma noção. Provavelmente até mais longe. E ele tem uma enorme resistência ao som, ao calor, que é a fraqueza dos simbiontes, né? O ponto fraco deles. Só esse fato já torna o Toxina muito, muito acima dos outros simbiontes da sua raça. O Toxina, que já foi tacado no fogo, ainda vou contar todas as histórias dele para vocês aqui no canal, por isso verifiquem se vocês estão inscritos e com o sininho das notificações ativado, é muito importante. Então ele teve um contato ali, os hospedeiros dele, né, foram o Patrick Mulligan, que em uma das histórias foi morto pelo Coração Negro, ainda vou trazer essas histórias para vocês, hein, o Ed Brock e um adolescente, galera, o Brain Waters. E galera, tem outras histórias que ele se fundiu, como por exemplo com outro simbionte. A Raze tem muita coisa boa, então conto com o apoio de vocês através do like. Se você chegou até aqui no vídeo, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para você ser notificado desses próximos vídeos que eu posso estar lançando a qualquer momento, tá? Galera, obrigado de coração, tem outros vídeos recomendados aí para vocês, tá? Um beijo, um abraço, fui pessoal, tchau, tchau!